Livro de Marcos, capítulo 4, verso 26 ao 29, a parábola da semente. Aqui está assim: e dizia, Jesus dizendo, e dizia, o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa. Amém? Parábola da semente. Jesus fazendo aqui uma comparação com o reino de Deus. Por isso que ele diz, é como se, como semelhante. Jesus, naquela época, falava muito por parábolas, ele fazia muitas simulações a respeito da época, no caso da época, a agricultura, a questão da semente, da terra, do plantar, do colher. Então Jesus usava essa expressão para que as pessoas entendessem a mensagem que ele estava trazendo. Por isso que ele comparava o reino de Deus com algo que fosse familiar àquelas pessoas que estavam ouvindo a mensagem. Por isso que ele diz que o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. É como se fosse isso. Então, Jesus, ele explica desta maneira para que as pessoas entendessem. O reino de Deus é como se fosse uma semente lançada. Jesus, pouco antes de ele citar esse texto, ele conta a parábola do semeador. O semeador, ele tem uma rotina, enquanto ele vai lá para semear, acontece de algumas sementes cair no caminho, outras cair em pedregais, outras cair entre espinhos. Mas ele diz, quando a semente ela cai em boa terra, ela dá fruto. Ela dá fruto. Hoje o que nós estamos fazendo aqui é lançar a semente. É lançar a semente. Por quê? Porque nós, quando nós nos colocamos para pregar a palavra, anunciar a palavra, nós não estamos anunciando uma mensagem nossa. Nós não estamos pregando algo nosso, mas nós estamos anunciando o reino de Deus. A mensagem que Jesus colocou em nossas mãos, desde a época em que ele esteve sobre esta terra. E a ordem que ele dá é ide por todo mundo, né? Anunciai o Evangelho. O Evangelho é semente. Os corações das pessoas que ouvem a palavra do Evangelho, ele é o local onde ele cai. Alguns corações estão como pedregais, outros estão como espinhos, mas outros, independente até da própria ignorância, é boa terra. É boa terra. Então nosso trabalho é plantar, é lançar a semente. Às vezes nós ficamos preocupados se alguém vai se converter ou não. Se for boa terra, vai ser. Se
se tal pessoa que a gente prega a palavra, que a gente lança a semente, se ela não vier a se converter, é porque não era boa terra. Era como o pé do caminho, era como pedregais, era como os espinhos que Jesus ele cita aqui na parábola do semeador. Então a nossa missão, o nosso trabalho é fazer aquilo que o apóstolo Paulo fazia e ensinou. Um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Por isso que o texto cita que o homem ele lançava a semente na terra, e quando ele fosse dormir, se levantasse de noite ou de dia, não importa, precisava-se de um tempo. Ele lança a semente, é necessário de um tempo. E aquela semente, ela brota, ela cresce, só que não sabe ele como. O texto diz: ele dormisse, se levantasse de noite ou de dia, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. A gente nunca sabe, quando uma semente que nós lançamos, como que ela cresce. Porque o crescimento vem de Deus. Às vezes a nossa ansiedade, o nosso desejo, a vontade de que alguém se converta quando a gente prega, quando a gente anuncia, quando a gente testemunha, a nossa ansiedade é que aconteça rápido, do dia para a noite. Mas o texto que compara o reino de Deus com o homem que lança a semente, ele fala que é necessário de um tempo para que essa semente dê fruto. E então a gente está lançando a semente. Talvez a gente não está ouvindo ou nem sabendo de os frutos que isso tem dado. Porque nós precisamos esperar o tempo de colher. O tempo de colher o fruto. Até que vai chegar o momento em que as sementes foram lançadas. E os frutos já estão todos aí preparados para a ceifa. Nós sabemos que a ceifa, quem virá para fazer, é o Senhor Jesus. Porque os frutos já vão estar todos prontos para a colheita. Chegará um momento que o nosso Senhor vai voltar. Porque Ele é o dono do reino. Ele é quem vai colher. É Ele quem vai levar os frutos. Vai chegar um tempo em que todas essas sementes lançadas, todas as sementes vão dar frutos. E o Senhor virá para colher.